Fala, Tricolada, belezinha? Sou Alexandre Antônio, sempre atento aqui para falar coisas sobre o Fluminense. O Fluminense tem jogo contra o Cerro Porteño na quinta-feira. A rapaziada já entrou no avião, já está lá em território paraguaio. E tem novidades nos relacionados, tem ausências. O JK não foi, o Cauã Elier não foi. Eita, gente, o Arthur, o Alexander, são 4 desfalques. Desfalques produzidos pelas 4 peças, né? É brincadeira. Tem gente na rede social reclamando que eles não deveriam ficar fora desses jogos contra o Cerro Porteño e contra o Corinthians lá em Itaquera, e sim dar uma multa, penalizar financeiramente. Outros dizem também que o clube expôs os jogadores nas redes sociais, dizendo qual é o problema. Isso também tem um pouco de razão, porque é um ativo do clube, que está sendo desvalorizado nas redes sociais. E pensando mercadologicamente, né, você desvaloriza 4 bons jogadores, grandes jogadores, promissores, porque o Alexander é promissor, o Cauã Elias é promissor, o Arthur dos 4. E expor isso na mídia social é ruim para a imagem dos atletas, é uma mancha que fica na carreira desses jogadores, ainda mais o John Kennedy, que vira e mexe acontece algum problema. Mas independente disso, eu acho que o Fluminense fez certo em punir. Tinha que ser feito alguma coisa e foi feito. Pulando esse assunto, que a gente também não vai ficar martelando nisso, o Fluminense relacionou o garoto Matheus Reis. É Matheus Reis o nome do garoto. 17 anos, seleção brasileira sub-17, ele também jogou na seleção mexicana sub-17, porque ele nasceu no México. O pai dele era o Elias, jogava no Pumas do México quando ele nasceu, então ele nasceu em território mexicano e optou em jogar pela seleção brasileira, mesmo atuando pela seleção de base do México. Um jogador promissor, rápido, habilidoso, sabe fazer gol. Vi um ou 2 jogos desse garoto pela seleção brasileira sub-17, é promissor, e na ausência, né, de um substituto, de um reserva imediato ali para o Cano, já que o John Kennedy e o Cauã Elias são os reservas imediatos, o Lelê está machucado, só volta ano que vem, e o João Neto, que poderia ter, enfim, uma chance maior numa Libertadores, entrando no segundo tempo, dando chance, foi emprestado pelo Fluminense. Não sei se no contrato do João Neto tem uma devolução, em caso de necessidade, o jogador tem que retornar. Não sei como foi costurado esse empréstimo do João Neto. Nesse momento, a Fluminense não pode contar com ele, mas pode contar com o Matheus Reis, que é jovem demais para um jogo de Libertadores, fora do país, no Paraguai, contra o Cerro Porteño, o estádio vai estar lotado, um jogo escamado, mas ele foi relacionado para essa partida, é uma novidade. Um bom jogador é testado em jogos assim, não em chupetinha, né, em jogo fácil. Outra novidade é o Calegari, né, foi relacionado, ele que jogou nos Estados Unidos, quase teve o seu contrato estendido com a equipe americana, né, o Los Angeles Galaxy, se eu não me engano, mas ele teve um problema sério no joelho e o jogador acabou sendo devolvido para o Fluminense. O Fluminense tratou o jogador, ele se recuperou, uma semana já inteira de treinamento, está bem fisicamente, foi relacionado. E é para suprir a ausência do Alexander, né? O Alexander que faz a lateral esquerda e faz a volância também. E o Calegari faz tanto a lateral direita como a lateral esquerda e também a volância. Então, seja muito bem-vindo de volta, Calegari, aos relacionados, agora no jogo de Libertadores lá no Paraguai. Então tem essas 2 novidades. Matheus Reis, de 17 anos, e o Calegari voltando a ser relacionado para um jogo oficial do Fluminense. A outra, que não é uma novidade, mas é uma boa notícia, é o retorno do Renato Augusto. Entrou no avião, viajou, já chegou lá no Paraguai. Então o Renato Augusto está novamente à disposição do treinador Fernando Diniz para esse jogo, para os jogos seguintes do Fluminense. Keno realmente ficou de fora da viagem para o Paraguai. Então essas são as informações. Tem uma outra aqui que é de empréstimo. O Nova Iguaçu acertou a contratação por empréstimo do meia Gustavo Apis, que fez 2 partidas na Taça Guanabara pelo Fluminense nesse ano de 2024 e foi muito mal. Então ele foi emprestado ao Nova Iguaçu até o final da temporada atual, até dezembro de 2024. Gustavo Apis foi emprestado pelo Fluminense. Agora,
Falei do Renato Augusto, que foi relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño, do Matheus Reis, de 17 anos, do Calegari, voltando a ser relacionado. Agora vamos falar do Thiago Silva. Cada jornalista diz uma coisa. Eu vou dizer aqui o que o jornalista Thiago Fernandes, do site goal.com, disse. O Fluminense tem um acordo verbal para a contratação do Thiago Silva. Thiago Silva. O zagueiro de 39 anos deixará o Chelsea da Inglaterra ao final do seu contrato no dia 30 de junho. E vai firmar um acordo em definitivo com o Fluminense. Informação do Thiago Fernandes do site Goal. Informou o jornalista. Ele disse isso. Agora vamos para outras informações. O Diário AS disse que tem clubes da Inglaterra, da Itália, lembrando que o Thiago Silva, ele jogou no Milan da Itália, então tem um clube italiano que o Diário AS não disse qual clube italiano é. Tem clubes da Inglaterra oferecendo mais um ano de temporada para ele. Um time árabe, da Arábia Saudita também está interessado, essa notícia já foi dada antes. E um time da Liga Americana também está interessado na contratação do Thiago Silva. Então ele está sendo muito assediado, não é só o Fluminense. Arábia, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Itália, fizeram propostas ao Thiago Silva. E segundo essas informações também que passaram, a ideia é da família permanecer na Europa. É o mesmo projeto, vai seguir o mesmo caminho que o Marcelo. Marcelo fez a mesma coisa. A esposa e os filhos permaneceram na Europa. Acho que o filho mais velho do Marcelo joga no Real Madrid. E a esposa acompanha ele lá, ele fica indo e voltando. E o Thiago Silva faria a mesma coisa. A esposa ficaria em Londres ou em Paris, acompanhando os filhos que jogam no futebol europeu. E ele viria para o Rio de Janeiro trabalhar pelo Fluminense. E a família ficaria na Europa. Esse é o projeto, é a ideia. Aí outros jornalistas, por exemplo, o André Hernan. André Hernan deu um susto aí na torcida tricolor. Ele diz o seguinte, que o Thiago Silva pretende conversar com seus familiares antes de tomar qualquer decisão na carreira. O próximo passo que ele der, o certo é que ele não vai ficar no Chelsea. O que ele vai fazer depois do Chelsea, segundo o André Hernan, é consultar a família, fico na Europa, vou para a Arábia, vou para os Estados Unidos ou vou para o Fluminense. Essa é a informação do André Hernan. Além do Fluminense, que monitora a sua situação há tempos, Thiago tem proposta da Arábia Saudita e do futebol americano. De acordo com a Aline Nastari, aí já é outra jornalista, clubes de Londres também sinalizaram ofertas pelo jogador. A Aline Nastari continua. Ela diz o seguinte, Thiago Silva tem proposta do mundo árabe, sondagem pelos Estados Unidos, alguns times londrinos sinalizaram com ofertas ao jogador, o zagueiro segue conversando com o Fluminense e decisão será tomada, por aspectos fora do contexto financeiro. Caso ele volte para o Fluminense, e nem ir para a Arábia Saudita, é por causa do dinheiro. Segundo a Aline Nastari. A parte financeira não vai pesar na escolha do jogador. É como a Beli disse no story dela. Ele já está bem de vida. Ele não precisa ir para um clube A, B ou C por causa da parte financeira. Ele iria para jogar por amor à camisa. Foi isso que a Beli falou no seu story. Então, a parte financeira, essas propostas, esses desejos desses clubes, não vai pesar a parte do capim bufunfa. Thiago sabe do desejo do Fluminense em tê-lo. A escolha pelo Fluminense ou por um clube de fora da Inglaterra levará em conta que o mesmo jogador terá que deixar a família em Londres ou em Paris ou onde for para ele vir seguir o caminho sozinho no Brasil ou em outro lugar. Independente, vou para a Arábia Saudita, família vai permanecer na Europa. Vou para o Brasil, família vai permanecer na Europa e o jogador vai sozinho. Essas são as informações. O André Hernan disse que vai consultar a família para dar o próximo passo. O Thiago Fernandes do Goal disse que ele já tem um acordo verbal. O negócio é o seguinte, resumindo, o jogador afirmou que já tem uma decisão na cabeça dele.
Ele já sabe para onde que ele vai e qual a decisão que ele tomou. Já tem tudo na minha cabeça. E vocês vão saber logo, logo. Daqui a 1, 2 ou 3 dias, vocês vão saber qual vai ser a minha decisão. E eu estou esperando sentado para não ficar cansado. Espero que ele, o mais breve possível, dê a sua decisão definitiva. Porque isso vai criando uma bola de neve, mundo árabe, Estados Unidos, bibibi, bobobó, e o estresse só aumenta. Correto? Deixa o like, se inscreva, compartilha. Clica no meu link aqui embaixo, na descrição, no link da Amazon, para fazer qualquer compra pelo meu link. Dá essa moral aí. Até o próximo vídeo. Fui!